Olá, pessoal. Então, chegamos mais um final de ano. Eu decidi fazer um vídeo, como tenho feito nesses 2 anos de canal agora, que eu sem me dar conta, acabei tendo 2 anos de canal, 2022 e 2023. Iniciei videozinho lá no final de 21, quando lancei esse livro aqui. Depois eu vou falar sobre ele. Então, assim, praticamente um vídeo só em 21, um ou dois vídeos em 21, finalzinho, mas os vídeos mesmo foram 22 e 23, a faixa de um vídeo por mês, e do qual foi absolutamente informal, não teve investimento nenhum meu a esse respeito, a não ser fazer mesmo os vídeos de uma forma bastante informal, sem ter nenhum tipo de pretensão com eles, a não ser realmente a minha vontade de falar sobre conhecimento, e acabei me envolvendo bastante com a área também da literatura. Então a minha discussão inicial sobre conhecimento, que é o resultado daquele livro ali que eu falei, que eu recém mostrei, na verdade acabei falando nesse último ano em especial, de 22, de 22 falei sobre conhecimento, e 23 acabei indo mais para a área dos livros. As duas coisas estão imbricadas uma na outra, porque tem relação. A minha área, a minha tese é sobre estratégias de leitura. Eu sou uma especialista em leitura, e os livros são a fonte, né, do nosso conhecimento da leitura escrita. Claro, a gente não tá falando da leitura de mundo, que isso é outra coisa, né, mas a leitura dos livros escritos. Então, livros e literatura é uma coisa que, e como eu escrevo também, né, acabou tendo um impacto muito grande na minha vida em 2023, por causa também dos grupos de leitura, né, que eu me envolvi, até que começou mais intensificadamente também na época da pandemia. Enfim, as coisas foram acontecendo, né, dentro dessa perspectiva dos livros, e eu decidi fazer uma coisa diferente, porque agora nesse final de sempre tem um tópico, né, que me interessa falar nesses vídeos que eu tenho produzido, mas todo mundo tá falando agora no final do ano, os livros mais lidos, os melhores livros que eu li no ano, os livros que eu sugiro que você leia, porque foram excelentes, os livros mais vendidos, tem a lista dos 10 mais, né, do ano, dos 12 mais, o que acabou sendo lido e que se gostou mais e se falou mais nesse ano. Eu vou fazer a minha lista de um outro jeito, eu vou fazer uma categorização. A gente tem N formas de categorizar livros, né? Ficção, não ficção. A gente monta a nossa biblioteca alfabeticamente, né? De A a Z. A minha biblioteca é montada a partir das categorias de conteúdo. Então, livros que são da minha área acadêmica, né, de linguística, ficam numa prateleira, os livros da literatura, de literatura, ficam em outra prateleira, livros mais voltados a estudos esotéricos ou de religião, que é coisas que eu gosto de ler, ficam lá em cima, livros que são, que eu utilizei nos períodos em que eu estava ainda fazendo doutorado e pós-doc, minha pesquisa de pós-doc, né, ficam, que daí são mais também livros que são relacionados a revistas acadêmicas. Então são revistas e são artigos científicos que ficam mais embaixo, que são de manuseio mais rápido, que precisa estar de fácil acesso para mim. Mas, ou seja, é muito prática a forma com que funcional, a forma como eu organizei a minha bibliotequinha aqui, o meu escritório. Mas a minha categorização, então, ficou assim, não só dos melhores livros desse ano que eu li, mas o tipo de livro que eu li, o que eu li nesse ano, e como é que eu estou categorizando os livros aqui. Então, eu vou categorizar, por exemplo, nos livros de férias. Então, eu acho que todo mundo tem aqueles livros que separa para ler nas férias,
que é uma literatura de uma certa forma talvez um pouco mais informal. De alguma maneira a gente guarda aquele espaço de leitura para as férias. Acho que não se deve perder isso. Eu fiz isso, foram esses dois, eu comprei os livros, tem mais um outro que eu comprei, eu até falei aqui, eu fiz um vídeo no início do ano, disso aqui que eu li nas férias, que eu li literatura feminista, que eu amei esses livros aqui, foram excelentes, já seguiram leituras que eu estava fazendo lá em 2021, e autoras que eu já conhecia e que conheci pessoalmente, que são agora, essas autoras estão se validadas como feministas, digamos assim, que estão produzindo literatura feminina mesmo, e discutindo questões de mulheres, mulheres que estão as aprisionadas, mulheres que têm questões a serem resolvidas na área do direito, questões como aborto. Então, assim, questões do âmbito feminista ou feminino, se a gente quiser, e que é alguma coisa que me interessa ler. Então, a literatura de férias que eu li foi uma literatura feminista, mas bem light. Esse da Danusa Leão era um livro que ela era uma feminista, no meu ver, mas bem light, muito diferente de Virginia Woolf, que tem uma outra pegada, e essas outras autoras, a Helena Terra e a Vanessa Passos, que discutiam essas questões mais voltadas, por exemplo, para abuso das mulheres. O livro da Helena, né, Bonequinha de Luxo, e o livro da Vanessa Passos, que eu li nos meus grupos de leitura no início desse ano. O livro da Helena sobre abuso sexual feminino, e o livro da Vanessa sobre a maternidade indesejada e as discussões de maternidade, que são bem interessantes. São autoras que estão muito engajadas nessa escrita de mulheres, né? Então, livros de férias. Agora, essas férias deve vir alguma coisa nova, que eu até já imagino que vai vir, mas eu tô louca para ler já, mas eu vou falar no final. Bem, outra categoria de livros que eu tenho na minha vida, eu acho que as pessoas têm também, que eu chamo esses livros que me chegam, porque eu acho que assim, tem livros que a gente ganha, tem livros que a gente compra, mas tem livros que a gente precisa ler por alguma razão. Mas tem livros que parece que nos chegam, que é alguma coisa na dimensão do esotérico, na dimensão quase do transcendental, se a gente quiser. E os livros chegam. Me chegou agora nesse final de ano, minha filha, que completou 30 anos, mudou de casa, foi morar em outro lugar, e aí a biblioteca dela, dos meus filhos, foi desmontada, e me chegaram esses livros aqui, que na verdade é da biblioteca do meu filho, e a gente não sabia o que fazer com eles, e eu disse, bom, me chegaram, vou acreditar que esses livros são, porque tinha N livros, mas esses aqui são os que foram separados para mim, que é esse aqui, Mindset, a nova psicologia do sucesso, que é de uma doutora em psicologia, e tem a ver, mindset, essa discussão sobre neuropsicologia, neurolinguística também, mas não tem aquela neurolinguística que a gente sabe que é mais acadêmica, né, que é do funcionamento cerebral, e tem de uma pesquisa séria, né, e tem aquela aquela pseudo-neurociência, né? Eu não li ainda, vou ver o que se trata, mas acho que é um mindset, já sei, assim, eu acho que é alguma coisa que mais acadêmica, eu acho que não é picareta. Esses dois aqui, que não li, são relacionadas a ação, de colocar as coisas, sair do mundo abstrato e da discussão, aquilo que fica só no nível do conhecimento do intangível, talvez, e que olha, faça a coisa acontecer. Se você tem desejo, se você tem sonhos, busque. Às vezes parece aquela coisa meio coaching no mau sentido. Eu acho que tem o coaching no bom sentido, porque tem muito coaching bacana,
e que grandes campeões, o Guga, nosso campeão, né, de tênis em Roland Garros, tinha um grande coach, a gente tem histórias bacanas a esse respeito. Se desvirtuou um pouco nos últimos tempos, né, com esse boom, assim, dos coaches, e a coisa tomou uma proporção meio descabida em certo momento. Mas, assim, essas discussões sobre colocar sonhos em prática e ter o poder de ação, elas são muito importantes, porque eu mesma, e eu acho que daí, assim, entendo que chegou isso para mim como um puxão de orelha. Eu sou uma pessoa que tenho bastante publicação e tive uma vida acadêmica efervescente e decidi ir para uma outra carreira, mas eu deixei de lado a vida acadêmica em termos de produção e então, de certa forma, congelei esse meu lado e fiquei uma leitora, fiquei indo para outros lados, mas não sabendo bem ainda. Bom, mudei de carreira, comecei a estudar direito. Então, assim, esse poder de ação, de ser o que se chama de proativo, né? Então, isso parece que, assim, se sacuda, vai em frente, se você quer, decida, se você quer essa carreira, se você quer aquela outra, coloque em ação. Então, eu entendo que talvez essas coisas eu precise não apenas ler, mas colocar em prática. E por isso também decidi agora que esse canal vai ganhar uma vinheta, vai ganhar uma cara mais... Eu tenho inscritos no canal, tem pessoas que vieram agora... eu nem tinha visto, né, fazer comentários e me parabenizar, porque gostam daquilo que eu tenho publicado e acho que as coisas que eu falo são interessantes. Então, não vou parar, vou colocar em ação essas coisas que eu tenho falado. Isso tem a ver... Bom, esse livro também... Esse livro não me chegou, esse livro aqui é daqueles... livros úteis e necessários que as pessoas generosas, né? A minha filha deu olha, mãe, você precisa desse livro aqui agora, então leia. Então é da categoria dos livros necessários. E foi porque eu terminei a disciplina de Direito de Criminologia agora, a segunda disciplina que eu faço em termos de Direito Penal. E me saí muito bem, assim, na primeira prova não fui muito bem, mas recuperei logo, eu realmente tenho facilidade para essa área aqui, eu gosto desses assuntos, acho que eles estão, o crime está relacionado com a psicologia, assim, a loucura das pessoas é grande, o ser humano é complexo, então... é alguma coisa que eu acho deveras interessante e tá na categoria dos livros que me foram necessários e de pessoas que vieram me chacoalhar também. Vários livros são de esse ano, percebo, assim, vários livros no sentido de, olha, mexa-se, veja que o mundo está complexo e a gente não pode deixar as coisas ao Deus dará. E em função também disso, o que aconteceu? Lancei, esse aqui são das categorias dos livros lançados, então já vejo que eu já tive a categoria dos livros em que os livros que me chegam, aqueles livros que me chegam, livro das categorias de leitura de férias, que são mais light, os livros das categorias que me chegam, que olha, você precisa ler isso aqui por alguma razão, é necessário, os livros úteis que as pessoas me dão, não que me chegam, mas me dão, leia isso que vai lhe fazer bem. Esse aqui é da categoria dos livros lançados, porque eu sou uma escritora, né? Então, eu lancei junto com o Centro Literário essa antologia aqui de 30 anos, tem 2 poemas meus aqui. Esse aqui é um livro, meu livro do coração, digamos assim, que é um livro que eu desejava muito ter lançado, que eu organizei, é um resultado da minha pesquisa de pós-doc na Unisc, e é um texto que foi produzido com muito cuidado e muito pensado e planejado, produto de um projeto de pesquisa validado academicamente, então lido, relido, refeito, reescrito, porque é assim que se publica, vários olhares até ele sair do ambiente da pesquisa até tomar sua forma final.
Então, um livro bastante importante para mim. Dos livros publicados. A categoria dos livros presenteados agora foram esse livro aqui que eu falei já no vídeo anterior, um presente, que é uma coisa que eu pretendo fazer no futuro, que ainda é morar a bordo. Adoro a área de navegação, acho o ambiente, se há um paraíso na Terra, ele está perto do mar para mim. Esse livro aqui, Histórias de Família, que foi um presente também. Esses livros aqui, né, não sei se categorizo dos livros que me chegaram ou nos livros de presente lá da Unisc. Acho que nos livros que me chegaram, por alguma razão, preciso ler. E os livros que, na categorização que eu tô fazendo, né, não dos melhores do ano, mas aqueles livros que foram necessários, né, que eu comecei a ler e não consegui. Sempre tem algum livro que a gente não conseguiu ler, né? Então esse que eu comprei também nas férias, não terminei de ler, porque foram chegando livros e outras coisas, e eu não terminei de ler o Walden, mas é um livro lindo, super bem escrito, e eu preciso terminar de ler. Acho que eu comprei nas férias, do início do ano, tive o ano inteiro, mas vejo que foi tanta coisa que não consegui terminar, preciso terminar de ler esse livro. Esse aqui também, esse foi um empréstimo, minha amiga, professora de espanhol, é um livro em espanhol, que eu estava estudando quando ia tentar fazer intercâmbio, né, na Espanha. Acabei indo para o Chile, fiquei um pouquinho lá, não deu certo. Isso é um projeto que vai ficar ainda, daqueles projetos que ainda devem ser feitos, mas também não consegui terminar de ler. E é um livro da categoria dos livros emprestados, né? Sempre tem um livro que eu emprestei livros e espero recebê-los, mas também não me importa. Eu quero que os livros circulem. Quero que me devolvam, mas quero que eles circulem. Não tem problema demorar, que essa demora para voltar o livro, não tem problema, pode demorar. Mas os livros precisam circular. E esse aqui é um livro que a minha amiga me emprestou, não devolvi ainda, vou devolver, porque eu sou uma pessoa que eu devolvo os livros, também demoro para devolver, tô com ele há meio ano, mas eu vou devolver, vai ser na minha leitura de férias. Esse é um das leituras de férias, mas é um empréstimo, preciso devolver. E um dos livros também que me chegou junto com esses, né, da mudança dos meus filhos, que é esse aqui. E era um livro que eu sei que ele bombou, esses livros, né, que foram daquele, assim, ligar o botão do foda-se, não sei o quê. Esse livro acho que vai ser talvez uma leitura de férias agora, me parece ser alguma coisa mais light, daqueles assim, olha, quando tudo, pensa que se tudo der errado, tem uma esperança. A pergunta dele é um livro sobre, fudeu geral, um livro sobre esperança. Há esperança? Eu sempre acho que há. Eu acho que os livros são a prova de que nós temos algum tipo de esperança na vida, senão não publicaríamos, porque nós estamos publicando coisas que são pensamentos para melhorar o mundo. Esperamos que com esses livros as coisas mudem. O pensamento é esse. E então, assim, livros, a categorização que eu tô fazendo não são os melhores do ano, o que eu li. Eu li esses livros aqui, mas categorizei aqueles que me chegaram por alguma razão, os que me deram por alguma razão, aqueles que eu li porque quis e não consegui terminar de ler, aqueles que foram presentes de amigos, aqueles que eu adorei, os feministas, e os que eu publiquei, que foram super importantes para mim. E tô terminando, então, com a lista dos que eu quero ler. Quero muito ler o livro do Selton Mello, o ator Selton Mello, que, olha só, eu escrevi esse livro aqui, Não Esquece a Cabeça, que é um memorial da minha carreira acadêmica. Assim, eu não sou uma pessoa que tenho uma carreira acadêmica de grande produtividade, porque eu ainda não sou tão velha assim. Então, normalmente, as pessoas que têm uma quantidade imensa de
produção acadêmica, são pessoas que estão há muito tempo envolvidas na pós-graduação no Brasil e então necessitam publicar para manterem-se na área, né? Isso é uma exigência do MEC ou da CAPES, enfim, das agências de fomento, né? Você precisa publicar muito para manter-se academicamente, né? Nesse ambiente. Então, normalmente são pessoas mais velhas que estão há mais tempo na área, ou então que estão à frente, né, de um programa de pós-graduação. Eu iniciei a minha carreira acadêmica, mas na pós-graduação, fiquei um tempo curto, que foi agora nesses últimos anos, e aí fiz esse memorial aqui. Então, na verdade, eu poderia continuar ainda com essa carreira, e escrevi esse memorial, que não esquece a cabeça, que é um livro sobre ciência cognitiva e leitura, que é a minha área. E o Selton Mello escreveu um livro agora também bastante jovem, ele completou 50 anos, e fez também um memorial da carreira dele. Ele é um cara, todo mundo conhece, famosíssimo, uma celebridade, e escreveu um livro, Eu Lembro, acho que é Eu Me Lembro, é o livro dele. Olha, completando, o pessoal não esquece a cabeça. E ele disse, eu lembro, só vou dizer, eu lembro a cabeça. Então, o Selton Mello, sou super fã dele. Eu acho um baita talento para nós aqui no cinema brasileiro, um ator excelente. Ele é roteirista, escritor, produtor, diretor, muita coisa. E é uma pessoa que está fazendo um bem, eu acho, para nós, publicando isso, assim, com tão jovem também, mas, assim, com uma memória já de sua carreira, né? Então, tô louca para ler esse livro dele. E esse meu livro aqui, que é um memorial, e ficou restrito, assim, às pessoas da minha área, né? Pouca gente da minha área, porque ele é hermético, ele é um livro acadêmico, numa discussão, assim, embora eu acho que tem gente que não é da área que leu, mas é porque fala algumas coisas sobre criatividade, fala sobre o papel da área de negócios, né, a entrada da área de negócios na ciência cognitiva. Então ele foge um pouco, assim, da linguística, da psicolinguística pura. Eu tinha isso em mente, né, até porque a minha formação também é um pouco mais híbrida. E então eu quero retomar esse livro aqui e dar uma carinha mais ele é seríssimo, a ciência cognitiva é levada a sério, mas quero dar uma carinha para ele de editora, porque ele não tem editora. Eu publiquei sem editora, como memorial, e eu quero publicar como editora. Projeto para 2024, a gente é feito de projetos, a gente tem sonhos, a gente continua tendo vontades e desejos. Eu desejo um excelente 2024, que a gente se mantenha cheio de leituras boas, de leituras necessárias, de leituras que nos chegam, que nos emprestam, que o mundo dos livros nos invada e que a gente continue pensando, porque é assim que a gente vai em frente, vai conseguir melhorar, para que não aconteça isso aqui. Um beijo, um feliz ano novo antecipado, porque eu estou saindo de férias, mas devo publicar um vídeo também nessas férias para contar a minha leitura de férias, que já está se encenando mais ou menos aqui. Um beijo a todos, feliz 2024.